Olá, eu sou Esther César. E eu sou Christian Ariu e você ouve o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Este é o episódio 186 e nesta semana a gente exalta o movimento indígena, que tem se destacado nacional e internacionalmente, com a luta pelos direitos indígenas e ambientais. É isso aí, mesmo com a pandemia e com a dificuldade dos encontros e mobilizações presenciais, o movimento indígena não está parado e tem aproveitado as ferramentas virtuais para lutar e colocar sua voz no mundo. Copiou, parente? A gente começa o episódio de hoje falando da Cúpula do Clima, um evento que aconteceu nesses 2 últimos dias e que discutiu o combate às mudanças climáticas nos diferentes países do mundo. É fato que a Terra está ficando cada vez mais quente. Isso ocorre por causa da poluição originada nas indústrias, no uso de combustíveis como o diesel e a gasolina, e também por causa do desmatamento e das queimadas. Vem daí os chamados gases do efeito estufa. São eles que estão esquentando o nosso planeta. Tudo isso está alterando o nosso clima, com consequências graves para todos nós. Os povos da floresta já sentem na pele o que está acontecendo, como, por exemplo, as mudanças no comportamento dos rios nas estações de seca e chuva. E é por causa desse cenário, o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, resolveu que seu país deveria voltar às negociações internacionais sobre as mudanças climáticas. Então, ele convocou essa reunião para apresentar as novas ações dos norte-americanos na luta contra o aquecimento global e para que outros 39 chefes de outras nações também apresentassem suas iniciativas. Quem explica um pouco mais sobre esse assunto pra gente é ele, Márcio Santilli. E aí, professor, por que o Brasil foi chamado para essa reunião? E qual a nossa situação mundial no meio dessa história toda? O Brasil é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo. É por isso que ele foi incluído no convite do presidente Joe Biden para participar dessa reunião de cúpula. O Brasil é responsável mais ou menos por 3% de todas as emissões do mundo e o grosso das emissões brasileiras vem do desmatamento e da degradação das florestas tropicais, razão pela qual a redução do desmatamento é o que se espera do Brasil. E lembrando que o mês passado foi o mês de março, com a maior taxa de desmatamento nos últimos 10 anos na Amazônia, segundo um levantamento feito pelo Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Márcio, conta pra gente como foi o primeiro dia da cúpula e como se saiu o presidente Bolsonaro. Nesse primeiro dia de reunião, vários chefes de Estado fizeram uso da palavra, apresentaram as suas propostas, as suas perspectivas em relação à reunião sobre mudança climática que vai acontecer no final desse ano em Glasgow, na Escócia. E também foi um momento em que se deu a palavra ao presidente brasileiro, o Bolsonaro, que fez um pronunciamento muito fraco. A gente via perfeitamente o constrangimento na cara dele, porque, na verdade, tudo que o seu governo tem feito tem ido no sentido oposto daquilo que se pretende, que é reduzir as emissões, que é reduzir o desmatamento, que é enfrentar com mais vigor a ameaça das mudanças climáticas e que é salvar o planeta. Infelizmente, o nosso presidente ficou numa posição de isolamento que nos envergonha. Nos últimos meses, circulou a informação de que os Estados Unidos estariam negociando um acordo para dar dinheiro ao governo Bolsonaro para ele proteger a Amazônia e conter o desmatamento. Dentro e fora do Brasil, diversos setores da sociedade se mobilizaram e se manifestaram para alertar Joe Biden sobre o que de fato acontece no Brasil. Quer dizer,
As políticas de Bolsonaro, na verdade, estimulam a derrubada das florestas e as invasões às terras indígenas. Entre esses setores está a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, que se adiantou e enviou uma carta solicitando a inclusão dos povos indígenas na elaboração do Acordo para a Proteção da Amazônia. A carta destacou a importância dos órgãos de fiscalização ambiental, que têm sofrido com o desmonte provocado pelo governo Bolsonaro. Além disso, ressaltou a necessidade da demarcação das terras indígenas para a preservação das florestas. E aqui chegamos a um ponto muito importante. O que os povos indígenas têm a ver com tudo isso? Quer responder essa pra gente também, Márcio Santilli? Os povos indígenas não são os responsáveis pela crise climática que está acontecendo no mundo todo. Pelo contrário, os seus territórios, a natureza existente neles, a cobertura florestal, não somente na região da Amazônia, mas em outras regiões do mundo, é um elemento fundamental para conservar o clima mundial e para se poder reverter no futuro essa crise que agora assola a humanidade. Os povos indígenas, os seus territórios, o manejo da natureza que é secularmente feito por eles, os seus costumes, a sua tradição, as suas culturas, são elementos fundamentais para o enfrentamento da mudança climática e para a garantia de um futuro melhor para toda a humanidade. A Carta da APIB traz outro assunto, que é de extrema importância para as populações indígenas, as propostas que estão como prioridade na lista de votação do Congresso e que permitem a exploração das terras indígenas, como é o caso do Projeto de Lei 191, que libera a mineração e outras atividades econômicas nessa área. A APIB pediu um canal de comunicação direto com o governo de Joe Biden, mas não ficou só por aí. Também divulgou um vídeo que viralizou nas redes sociais, pedindo que o presidente dos Estados Unidos não confie em Bolsonaro. O vídeo denuncia a proposta mal intencionada do governo brasileiro de pedir $1 bilhão por supostas ações contra o desmatamento e por um duvidoso comprometimento com ações climáticas. Até mesmo o cacique Raoni quebrou seu luto para também enviar um alerta a Joe Biden. Em vídeo, o cacique aconselha o presidente dos Estados Unidos a ignorar o Bolsonaro e denuncia os planos do presidente brasileiro de permitir a destruição das florestas. Após tanta pressão, um indicativo positivo é que Bolsonaro não falou pelo Brasil sozinho. Também participou da cúpula do clima a liderança indígena Cineia do Vale, da etnia Uapixana, representando o Conselho Indígena de Roraima. Então, os direitos precisam ser garantidos, a demarcação das terras precisa ser garantida. Por isso, nós estamos aqui, trazendo a voz dos povos indígenas e dizendo que estratégias para a questão da conservação das florestas, dos biomas, porque quando falamos de floresta em pé, falamos também da manutenção dessas florestas que hoje são feitas pelos povos indígenas. Cineia atua na defesa dos povos indígenas e tem bastante conhecimento sobre a preservação ambiental e pesquisa científica. Ela criticou as políticas ambientais do governo Bolsonaro, reforçou que os povos indígenas já sentem os impactos das mudanças climáticas, que as terras indígenas são fundamentais para a conservação ambiental e cobrou ações para a proteção desses territórios. Bom, e como a gente veio aqui hoje exaltar o movimento indígena, não podemos deixar de lembrar e nem deixar de falar de toda a luta que tem sido feita neste mês de abril, que é o Abril Indígena. A última segunda-feira, dia 19, foi uma data marcante e que trouxe a pauta indígena para diversas camadas da sociedade. O dia amanheceu com um símbolo de luta no gramado da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Uma faixa gigante foi estendida pela APIB. Em letras garrafais, a faixa trouxe a mensagem:
Justiça aos povos indígenas. Demarcação já. Nossa luta é pela vida. Fora Bolsonaro. O ato fez parte do acampamento Terra Livre, que é o ATL, e que acontece todos os anos. Mas desde o ano passado, por causa da pandemia, é realizado de forma virtual. É a demarcação das telas. E por falar em demarcação das telas, mais atos aconteceram ao longo do dia 19, após estender a grande faixa na esplanada e de promover diversas transmissões pelas redes sociais com vozes indígenas. A APIB encerrou o dia com uma projeção no Congresso, reafirmando a luta, a resistência e o desejo dos povos indígenas em permanecerem vivos. A mãe do Brasil é indígena, nossa luta é pela vida e a luta pela terra é a mãe de todas as lutas, foram algumas das frases apresentadas na projeção. À noite, teve também demarcação das telas da televisão. O líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta, jornalista e escritor Ailton Krenak esteve no programa Roda Viva da TV Cultura. Ele destacou que após 520 anos, os índios continuam resistindo à destruição de suas sociedades e culturas, e que vão continuar resistindo por muito mais tempo. Ailton também criticou o presidente Jair Bolsonaro. Agora a marca que quer andar explorando a imagem dos índios é essa marca de garimpo, agronegócio, agropop, todo esse besterol capitalista. Mas o povo indígena vai passar por isso. Em 2018 me perguntaram como o povo indígena vai fazer se esse sujeito vir a governar o Brasil. Esse sujeito que pesa os negros por arroba e os índios, ele não vai dar nem 1 milímetro de terra. Eu disse, olha, o povo indígena já enfrenta essa brutalidade toda há 500 anos. Eu estou preocupado de como que os brasileiros não indígenas vão sobreviver a esse sujeito. Terminado o Roda Viva, foi o tempo do telespectador correr para acompanhar o Falas da Terra na TV Globo. O programa mostrou a pluralidade dos povos indígenas que estão espalhados por todo o território brasileiro. Mostrou como somos diversos não apenas em nossas etnias, mas em nossos modos de ser. Também destacou nossas principais lutas e como nosso direito à vida está ameaçado. Foi um programa realmente muito forte. Eu fiquei arrepiada do começo ao fim. Inclusive, acho que vi um rapaz parecido com você lá, Cris. Pois é, Esther, eu também participei do programa junto com outros 20 parentes. O nosso guerreiro digital. Muito legal que você tenha participado do programa também. Vamos escutar um pouquinho da sua fala? É impressionante que em pleno século XXI as pessoas continuam tendo a mesma visão sobre a gente. E nós indígenas somos muito mais do que isso. É viver fora da aldeia, morar em prédio, utilizar celular e até mesmo internet e ainda assim continuar preservando a nossa cultura e a nossa essência como indígena. Ou então escolher morar na aldeia e utilizar cocá e ainda assim lutar pela preservação do meio ambiente. É ser livre para ocupar diversos lugares na sociedade. Sim, porque somos advogados, médicos, deputados federais e até mesmo candidatos à vice-presidência. Ser indígena é ter orgulho da nossa origem, é poder contar a história pela nossa própria voz. É poder ser e estar onde a gente quiser. Meu nome é Christian Arius Seremeuá, sou indígena do povo Chavante e sou criador de conteúdo digital na internet. Eu uso dessa ferramenta para lutar contra os estereótipos já estabelecidos em torno dos povos indígenas desde 1500. Por isso, as lideranças indígenas até me chamam de guerreiro digital. A minha luta é para que as pessoas entendam quem são os indígenas do século XXI e para que assim os do século XXII não passem a mesma coisa. #respeito, #visibilidade indígena. É isso aí. E como a gente viu durante esse episódio todo, a internet, as telas também são ferramentas importantes para colaborar com a luta indígena. Cada espaço precisa ser conquistado, somando vozes que foram silenciadas por muito tempo. Eu sou Esther César. Hoje a gente fica por aqui. Nos acompanhe, que semana que vem tem mais. Neste episódio você escutou os áudios da APIB, CNN Brasil, TV Cultura e TV Globo.
Eu sou Christian Ariu e você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiou teve a produção de Esther César e Oswaldo Braga. A edição de áudio é minha, as artes para as redes sociais são do Gilmar Terena. Segue a gente lá no Twitter, no Facebook e no Instagram no @CopiouParente. E a gente volta na semana que vem. Até lá! Copiou, parente?